Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante. Devido ao fato de que eu comecei a abordar alguns livros religiosos, tá? Livros como o Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, o Talmud, ah, as obras satanistas também eu abordei. E aí algumas pessoas me enviaram nos comentários, lembrando que eu sempre leio os comentários que vocês colocam, por isso que é muito importante que vocês escrevam nos comentários o que vocês acham, o que vocês não acham de cada vídeo que eu faço, porque eu sempre leio os comentários de vocês. E teve alguém que colocou no comentário assim, né? Fale sobre o sofrimento na Terra, o porquê do sofrimento na Terra, por que existe sofrimento na Terra. E eu comecei a refletir sobre isso e eu vou tentar responder assim, claro que eu vou responder de acordo com aquilo que eu penso. Tá? Não existe uma resposta final sobre essa questão do sofrimento na Terra. A questão do sofrimento na Terra é uma questão muito complexa, envolve vários fatores, e eu vou tentar responder uh, conforme aquilo que eu acho. Tá? Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que o conceito de sofrimento é algo bastante relativo. Ou seja, não existe o sofrimento como algo material, palpável. Você não pode tocar no sofrimento, você não pode olhar para o sofrimento, você não pode ouvir o sofrimento, você não pode falar com o sofrimento. Sofrimento é algo abstrato, sofrimento é um conceito. Sendo o sofrimento um conceito, ele depende de inúmeras outras ideias, inúmeros outros conceitos para que ele se constitua como tal. Por exemplo, aquilo que uma pessoa considera como motivo de sofrimento, a outra já não considera mais como motivo de sofrimento. Veja, por exemplo, o seguinte caso: você se aproxima de uma pessoa e diz bom dia. Ora, o dia está ensolarado, existem pássaros cantando. Para você, aquele é um ótimo dia, só pelo fato de estar ensolarado e de haver pássaros cantando. Mas, de repente, a pessoa que está do seu lado, ela olha para você e diz: não, esse não é um bom dia. Porque para ela, bom dia seria um dia chuvoso. É aquele tipo de pessoa que prefere um dia com chuvas do que um dia com sol. Prefere um pouco de frio do que um pouco de calor. Prefere o inverno do que o verão. Então, para ela, um dia, um bom dia, seria um dia soviético, digamos assim. Seria aquele dia com clima frio, vento frio, úmido e com um pouquinho de chuva de vez em quando. E um tempo nublado, um dia que seja nublado, em que pareça que está à noite. Né? Para ela, isso é um dia bom. Tá? Já para você, de repente, o dia bom é um dia ensolarado, um dia onde os pássaros cantam bastante, onde as flores estão desabrochando, um dia de primavera. Tá? Então, veja que cada um possui o seu próprio conceito de bom dia. Da mesma maneira, cada um tem o seu próprio conceito de sofrimento. Da mesma maneira, o conceito de alegria. Se você perguntar para as pessoas, você é feliz? As pessoas, algumas vão dizer sim, eu sou feliz, outras vão dizer não, eu não sou feliz. Veja, a melhor resposta que já foi dada é daquele indivíduo que disse: eu não sou feliz, eu tenho momentos de felicidade. Porque veja, não tem como você ser feliz 24 horas por dia. Felicidade não é apenas a ausência de problemas. Não é apenas você sentir que existe um motivo para você viver. Felicidade também é aquele sentimento, aquele impulso, aquele ânimo que te dá de dentro para fora. O problema é que esse ânimo, né, você só nota a existência desse ânimo porque existem momentos em que esse ânimo não aparece dentro de você. Então imagine você 24 horas com aquele ânimo, 24 horas com aquele ânimo. Chegaria um momento em que você já nem se lembraria mais que aquele ânimo está ali. Se você fosse 24 horas feliz, na primeira semana você já não se lembraria mais que você é feliz. A felicidade se tornaria algo tão natural para você, algo tão comum como um copo d'água. Veja que a água, ela é um milagre. A água, ela é composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
Só que o hidrogênio, ele é, quando isolado, um veneno. E o oxigênio também. Então, o hidrogênio é um veneno e o oxigênio é um veneno. Mas dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio formando molécula, e esse monte de molécula desse jeito forma água, que é um componente indispensável para a vida. Então, quer dizer que você todos os dias bebe um veneno, né, algo que vem de dois venenos, mas que ao invés de te fazer mal, acaba te fazendo bem. Elementos esses que, se fossem isolados, te matariam, mas você bebe os dois elementos ao mesmo tempo e eles não te matam. Lembrando que se dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio formam a água, que é indispensável à vida, dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio formam a água oxigenada, que é aquela que algumas pessoas usam para pintar cabelo, entre outras coisas. Então quer dizer que é como se a gente estivesse dizendo algo como: dependendo da quantidade de veneno, dependendo da dose de veneno, você vive e você cria um elemento indispensável para a vida, que é a água. Mas dependendo da dose de veneno, você morre se tentar ingerir. Então, quer dizer, isso é uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura, mas o mundo é assim. O mundo funciona dessa maneira. O mundo é maluco. O mundo é um conjunto de milagres que você não percebe porque você já se acostumou com aquele milagre. Existe uma história falando acerca do que é um milagre. Houve uma aldeia africana onde haviam pessoas que tinham vários tipos de doenças terríveis que a medicina, tanto a medicina europeia quanto a medicina asiática, quanto a própria medicina africana, não podiam resolver. E aí surgiu um grupo de religiosos lá dentro da África que conseguiam fazer orações e preces e rezas e falar determinados mandalas, enfim, e conseguiam curar as pessoas daquela tribo africana sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E as pessoas se curavam de doenças assim que até mesmo para a medicina europeia era considerado uma doença terrível. E as pessoas se curavam assim dando risada. Então, no primeiro mês, quando houve um número gigantesco de pessoas sendo curadas dentro daquela comunidade religiosa, as pessoas agradeciam e diziam: "Oh, como eu sou feliz, eu fui curado dessa doença, como eu sou feliz." No segundo mês, também as pessoas continuaram atônitas. Nossa, novas pessoas estão sendo curadas. Nossa, que milagre, que milagre. Os milagres não estão parando, os milagres estão prosseguindo, os milagres não param, estão continuando. No terceiro mês, também as pessoas ainda estavam atônitas. Conta-se que um ano depois, quando as pessoas ouviam falar que alguém tinha sido curado de alguma doença naquela comunidade religiosa, ninguém mais dava a mínima. Por quê? Porque o milagre de ser curado de doenças que a medicina não pode curar era tão comum naquela aldeia, naquela tribo, naquela comunidade religiosa, que chegou um momento em que as pessoas já não davam mais atenção. Era um milagre, continuava sendo um milagre, mas a percepção das pessoas era de que aquilo era tão comum no meio delas que não tinha mais por que elas agradecer aos céus, agradecer a Deus, agradecer aos céus por aqueles milagres. Elas já tinham se acostumado com a presença daqueles milagres no meio delas. Da mesma maneira, se você pega um copo d'água, você está tão acostumado em beber aquele copo d'água desde pequeno, que para você aquilo ali é só um copo d'água. Se você nunca estudou sobre o que é o hidrogênio e o que é o oxigênio, e que a água é formada de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio dentro de várias moléculas, se você nunca parou para estudar que o hidrogênio e o oxigênio são venenos, e que a água era para ser algo terrível, algo venenoso, algo que você não pudesse ingerir, mas que ao invés disso ela acaba sendo algo saudável, algo natural, algo necessário, algo indispensável à sua vida, você então vai ter que admitir que a água é um milagre. Mas por que você não considera a água um milagre? Porque você está acostumado desde pequeno a presenciar esse milagre, a beber esse milagre, a sorver esse milagre desde a sua infância. Milagres que você recebeu e tem recebido desde a sua infância, você não dá mais atenção. Precisa de um milagre cada vez maior para você se ligar que milagres existem. Da mesma maneira, o planeta Terra. Se você parar para analisar o que é o planeta Terra, é um núcleo feito de fogo, ou seja, uma bola de fogo, um núcleo feito de fogo, e em cima você tem
bastante água, e mais por cima da água tu tem em determinadas áreas dessa água terra. E sobre a terra tu tem vento. Então são os 4 elementos primordiais: fogo, água, terra e ar. Fogo, água, terra e ar. E você tem sobre a Terra também os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Só que se você leva em consideração que a Terra é arredondada, é esférica, é arredondada, o conceito de norte, sul, leste e oeste se torna inexistente. Então é uma loucura em cima da outra. Quer dizer, você tem 4 elementos que não se misturam, porque o fogo e a água não se misturam. E a areia, ela é levada pelo vento. Como é que pode o vento passar sobre a terra sem levar a terra junto? E como pode a água se misturar, se manter junto do fogo? Como é que pode ter oceano, ter fogo, ter tudo junto, misturado? Como é que isso é possível? Então você tem exatamente um grande milagre fantástico chamado planeta Terra. Mas você não dá bola para esse milagre, porque você já nasceu dentro desse milagre. Você já nasceu dentro de uma biosfera. Você não dá a mínima para o fato de haver uma biosfera, porque você já nasceu dentro dela. Se você parar para analisar aquilo que os astrônomos têm nos falado, existem planetas em que chove ácido, existem planetas em que chove gasolina, existem planetas em que chove metano, existem planetas em que os rios deles são formados por metano líquido, e chove metano e tem o cheiro de gás é insuportável. Existem planetas em que chove fogo e enxofre. Existem planetas em que tem terremotos e furacões que fazem os furacões e os terremotos do planeta Terra serem um ventinho tropical. E, no entanto, tu tem o planeta Terra, que é um local onde tudo acontece de maneira correta, matematicamente adequada para o surgimento da vida e para a manutenção da vida. E a própria localização da Terra em relação ao Sol, a própria distância da Terra em relação ao Sol e a própria distância da Lua em relação à Terra já é um milagre, porque estão equidistantes uma da outra, estão numa distância apropriada para a existência da vida. Você não dá bola para esse milagre porque você já nasceu dentro dele. Então, o milagre é um conceito, tá? A felicidade é um conceito. Se você para analisar, se você para analisar que você vive dentro de um milagre, dentro de um conjunto de milagres e que o seu próprio organismo já é um milagre, você não tem mais motivos para sofrer. Agora, o sofrimento ele é algo bastante abstrato. Ele é um conceito, tá? Ele não é algo concreto. Ele é um conceito. É mais concreto o milagre do que o sofrimento, porque os milagres que eu estou falando você pode comprovar de maneira matemática, de maneira a calcular a distância do Sol com a Terra, da Terra com o Sol, a Lua com a Terra com a Lua, a existência dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar. Isso é algo que você pode comprovar vendo, ouvindo, estudando. Mas a existência do sofrimento não é algo tão correto, tão fácil de ser comprovado. O sofrimento é menos comprovável do que os milagres. E esses milagres eles podem fazer com que você se levante com um sorriso no rosto e durma com um sorriso no rosto. Porque se você vive no meio de milagres, é sinal de que alguém bondoso está operando esses milagres. E se ele colocou você no meio dos milagres, é porque ele quer que você tenha uma vida boa. E você não precisa se preocupar com o sofrimento. Os sofrimentos eles são algo abstrato, por outro lado. Eles não são algo tão palpável quanto o milagre. O milagre é palpável, o sofrimento não. O sofrimento é algo que foi criado pelo ser humano. Por exemplo, se uma pessoa ela se cria num ambiente onde não existe competição, muitos dos sofrimentos que as outras pessoas que se criaram desde pequenas em ambientes competitivos possuem, ela não vai possuir. Então essa pessoa, independente da situação social em que ela vive, seja ela rica ou pobre, pode ser paupérrima inclusive, mas ela não vai sofrer, porque ela se criou num ambiente desde pequena em que ela aprendeu que tudo que ela recebe ela tem que agradecer aos céus e ficar feliz e não se irritar se alguém recebe mais do que ela. Então para essa pessoa o sofrimento é quase inexistente. Agora, numa sociedade competitiva, numa sociedade
como a nossa, sociedade pós-industrial, pós-revolução industrial, onde a competição ocorre o tempo todo, onde os seres humanos se comportam como máquinas, onde você tem as pessoas se irritando contra o próximo só por descobrirem que o próximo está numa situação melhor que elas, nesse caso o nível de sofrimento é grande, mesmo que a sociedade seja próspera, o sofrimento passa a ser grande porque as pessoas têm uma mente competitiva, uma mente que não se adapta a nenhuma situação, uma mente que não se adequa a nenhuma situação, uma mente que está sempre sedenta de mais. Ela sempre quer mais, quer mais, quer mais. Só que esse desejo de ter mais, longe de trazer a felicidade para ela, gera apenas um vazio. É aquela sensação de duas pessoas estarem conversando entre si e uma se irrita com a outra e uma quer provar para a outra que está certa e que a outra está errada, e após ela conseguir provar que ela está certa e que o outro está errado naquele debate, longe dela se sentir feliz com isso, ela sente uma espécie de vazio, porque agora ela se sente sozinha por estar certa e a outra errada. E agora ela se sente sozinha porque a outra que está errada está se sentindo triste e humilhada por ela que mostrou que está certa. Em outras palavras, a competitividade não gera alegria, a competitividade só gera o sofrimento. No dia que você arranca o sentimento de competitividade da sua mente, você vê diante de si os sofrimentos diminuírem cada vez mais. Então, o sofrimento é algo bastante abstrato, o sofrimento não é algo concreto. Então, responder essa pergunta, por que existe sofrimento na Terra? Bom, existem várias possibilidades de resposta. Existem sofrimentos na Terra porque o ser humano é muito competitivo. Existe sofrimento na Terra porque o ser humano está sempre desejando mais e mais e mais sem nada obter. Existe sofrimento na Terra porque as pessoas elas colocam no outro a perspectiva de sua própria alegria interna. Existe sofrimento na Terra porque as pessoas elas querem que o mundo gire da maneira como elas querem, se esquecendo que elas é que são forasteiras no mundo, elas é que são estrangeiras no mundo, e o mundo já existia antes delas, tá? Isso é uma coisa bastante interessante que eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente que diz: "Ah, mas o mundo é terrível. Você liga a televisão e todos os dias você vê filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, e não sei mais quem matando não sei o que, e mulher traindo o marido, marido traindo a mulher e não sei mais o que, e cada vez mais você vê situações adversas, você vê os governantes não dando a mínima atenção para o povo governado. Será que é só na nossa época?" E muitas pessoas ainda dizem: "É o fim do mundo." É? Será que é o fim do mundo mesmo? Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas interessantes. No século 3 a.C., entre o século 3 e o século 2, viveu na China um famoso imperador, o chamado Qin Shi Huangdi, tá? Também chamado simplesmente de Shi Huangdi. O imperador Shi Huangdi foi o primeiro imperador da China. A China viveu um período terrível em que os estados guerreiros da China se levantavam uns contra os outros. A China não era uma nação como hoje em dia ela era na verdade um conjunto de estados bélicos, um conjunto de estados guerreiros em que um estado fazia guerra contra o outro. E a China, ela viveu um período de grande mortandade durante essa época. Morriam várias pessoas. Lembrando que as pessoas que morriam nessa época, eles eram seres humanos, assim como você e eu. Eles tinham sentimentos, tinham emoções, tinham intenções, tinham todo tipo de sensação que você possa imaginar. E nessa época morriam inúmeras pessoas. Então, de repente, se levantou o salvador do mundo, o Shi Huangdi. O que o salvador do mundo fez? Matou mais de 10 milhões de pessoas. Inclusive, o filho dele, por ter se negado a obedecer uma ordem dele, ele sepultou o filho dele vivo, debaixo da terra. E para ajudar mais, ele ainda pegou sacerdotes budistas, que já havia budismo naquela época, já fazia mais de 200 anos que existia budismo no mundo, e haviam sacerdotes budistas saindo da Índia e indo para a China, né, para falar da mensagem de Buda para os chineses. E o imperador Shi Huangdi mandou matar uma quantidade gigantesca de sacerdotes budistas e de outros indivíduos que eram adeptos do budismo. O budismo só passou a ser reconhecido na China como religião muitos anos após a morte, não apenas do primeiro imperador da China, mas de vários sucessores dele. Você acha que isso
é o fim do mundo? Você acha que isso que o imperador Shi Huangdi fez foi o fim do mundo? Não, isso sempre existiu. Surge na Europa o chamado Império Romano. O Império Romano, e antes do surgimento do Império Romano, você tem a Grécia. Você tem a Grécia de Alexandre o Grande, a Macedônia de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele é considerado Alexandre o Grande para nós, mas os asiáticos até hoje chamam Alexandre o Grande de o Grande Carniceiro, pelo grande número de pessoas que ele matou. Ele matava inúmeras pessoas e ele impunha a sua cultura sobre um número gigantesco de pessoas para que as pessoas andassem debaixo das regras dele. Você acha que aquelas pessoas que morriam na frente dele, elas não tinham sentimentos, elas não tinham emoções, as pessoas que ele mandava enterrar vivas, as pessoas que ele mandava cortar o pescoço, as pessoas que ele mandava crucificar, as pessoas que ele mandava colocar estacas no corpo delas, vocês acham que aquelas pessoas não tinham sentimentos, não tinham emoções, não tinham nome, não tinham honra? Elas sofriam de maneira terrível nas mãos daquele homem. E é interessante o cinema mostrar Alexandre o Grande como se fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, quando na verdade ele foi um carniceiro. Mais tarde surge, uh, morre Alexandre o Grande e surgem 4 imperadores no lugar dele, que dividem o trono de Alexandre o Grande entre si. Um deles, o Antíoco Epifânio, ele vai tentar colocar um porco no templo de Jerusalém em Israel, que é algo terrível para o povo judeu, e ele vai causar outros tipos de blasfêmia no meio do povo judeu, que vai levar o povo judeu a lutar ferozmente contra o exército dele. E mais tarde o povo judeu vai pedir ajuda para os romanos. Os romanos entram na Judéia e ajudam os judeus a expulsarem os gregos. Só que mais tarde os romanos se rebelam contra o povo judeu e acabam se assenhoreando sobre o povo judeu, traindo o povo judeu e matando um grande número de judeus nesse momento, e acaba se fixando o Império Romano na terra de Israel, na terra da Judéia. E eu não preciso dizer que o número de pessoas que morreram nessa época foi terrível. Na época de Jesus, houve um terremoto tão grande na Judéia, em Israel, que uma grande torre caiu na cabeça de um número gigantesco de pessoas e matou um número gigantesco de pessoas da terra de Samaria, ou seja, os samaritanos. E muitas pessoas de Israel zombaram dos samaritanos porque eles não gostavam dos samaritanos, e eles até zombavam dos samaritanos dizendo que foi pelo o inúmero conjunto de pecados que os samaritanos cometeram que fez com que a torre caísse na cabeça deles e matasse um grande número deles. Jesus disse: não, os moradores da terra de Samaria não eram menos pecadores do que os habitantes de Jerusalém. Então, quer dizer, já naquela época haviam terremotos terríveis e haviam pessoas se questionando por que aqueles terremotos aconteciam. Será que foi porque Deus quis? Será que as pessoas praticaram algum pecado? Isso não é de agora, tá? Então, eu não preciso falar do número de pessoas que o Império Romano matou, eu não preciso falar das crucificações, que vocês sabem bem o que foi, eu não preciso falar que havia no Império Romano, havia um tipo de morte em que eles pegavam eles pegavam o criminoso, né, o indivíduo que havia praticado algum tipo de crime, pegavam uma pessoa morta, amarravam uma pessoa morta no criminoso, faziam com que a boca do criminoso se encostasse na boca do morto, fazia com que os braços do criminoso se encostassem nos braços do morto, faziam com que os pés do criminoso se encostassem nos pés do morto, amarravam o morto ao criminoso, colocavam o morto e o criminoso juntos, assim, amarrados um no outro, numa espécie de beijo mortuário, dentro de uma tumba, né, debaixo da terra, assim, e sepultavam os dois. E aí a podridão que estava saindo do corpo do morto entrava na boca do criminoso vivo, fora a asfixia que a terra estava causando nele. E dessa maneira o criminoso ia morrendo pouco a pouco de asfixia, e porque a podridão do morto ia entrando na boca dele, ele ia engolindo aquela podridão e os órgãos vitais dele iam arrebentando por dentro, estando ele ainda vivo. Ele morria de maneira terrível, de maneira cruel. Esse tipo de morte esse tipo de punição era chamado no Império Romano de corpus mortis, ou seja, o corpo de morte. Eu não preciso dizer que o Império Romano matou um monte de gente dessa maneira.
Eu não preciso dizer que na época em que o Império Romano estava no poder, ele era tão terrível que Espartacus, que foi um soldado, uma espécie de guerreiro, né, um gladiador, se uniu com outros gladiadores e fizeram uma rebelião contra o Império Romano. E o Império Romano crucificou mais de 200 gladiadores naquele momento. Lembrando que a crucificação era um tipo de morte que o indivíduo podia ficar quase um mês, né, ali crucificado, pregado pelas mãos e pelos pés em duas estacas, ou seja, numa cruz, em duas estacas, e ele não conseguia respirar direito, ou seja, morria de uma espécie de asfixia, fora as chicotadas que recebiam, que abriam várias feridas pelo corpo, fora o fato dos pássaros começarem a sentir o cheiro de podre daqueles que iam morrendo e começar a vir para comer a carne da pessoa, e às vezes a pessoa ainda estava viva. Fora o fato de que o fato dos braços estarem abertos assim ao largo fazia com que a pessoa tivesse dificuldade de respirar, tá? E a pessoa tentava respirar, mas o esôfago não subia, quer dizer, a pessoa não conseguia respirar. Então, quer dizer, fora o fato da pessoa estar nua, porque os romanos crucificavam a pessoa nua, Jesus estava nu quando ele foi crucificado, tá? Então quer dizer que não, apesar dos filmes não mostrarem isso, Jesus estava nu. Então, além dos problemas físicos, havia mais a humilhação pública a qual o indivíduo era exposto. Sem falar que o indivíduo era crucificado à beira da estrada, ou seja, as pessoas estavam caminhando ali para fazer negócios na cidade, vender seus produtos, comprar produtos, conhecer a cultura da cidade, e passavam naqueles ambientes onde havia um monte de cruz e um monte de pessoa lá com a carne apodrecendo. Alguns o corpo já estava em putrefação, apareciam os ossos e aquele fedorão terrível, e os corvos comendo. Os outros não estavam mortos ainda, mas viam os demais companheiros que já estavam mortos, apodrecendo, e pensavam consigo: bah, o meu destino é aquele. E muitos deles clamavam por um copo d'água, né? Aqueles que estavam passando na estrada ouviam o clamor dos crucificados, dizendo: me dá um pouco d'água, me dá um pouco d'água que eu estou morrendo de sede. As pessoas não davam, tá? Porque se você desse um copo d'água para aqueles indivíduos, você correria o risco de terminar como eles, porque eles estavam naquela situação porque haviam cometido algum ato que o Império Romano considerasse como um ato criminoso, um ato cruel. O apóstolo Pedro, inclusive, foi crucificado de cabeça para baixo, que é mais terrível ainda. O apóstolo Estevão foi crucificado numa cruz em formato de X, que prejudicava ainda mais a respiração do indivíduo. Quer dizer, eram mortes terríveis, eram mortes terríveis. Alguns indivíduos eram colocados numa espécie de roda, amarrado pelas mãos e pelos pés numa espécie de roda, e a roda era tirada ladeira abaixo, e aí o corpo do indivíduo entrava em contato com pedras espinhentas, com espinhos, com pedras pontiagudas, com pedaços de ossos no chão, com areia e tudo. O indivíduo, quando chegava lá embaixo, já estava morto, porque a própria roda caía em cima dele, o peso da roda era terrível. Então, quer dizer, o indivíduo morria amassado, morria estrangulado, morria, os ossos dele eram perfurados de dentro para fora. Então, quer dizer, era esse o sofrimento que a humanidade passou durante anos. Haviam guerras, haviam terremotos. Quer dizer, além dos terremotos naturais da Terra, ainda haviam mais povos massacrando você. Quer dizer, essa era a situação na época do Império Romano. Depois termina o Império Romano, os bárbaros ficam meio dispersos, aí mais tarde surge a Igreja Católica, ela tenta unificar e dar uma cultura para os povos bárbaros, que haviam se distanciado após a destruição do Império Romano. Quer dizer, e aí começaram a surgir reis que eram católicos apenas no nome, que causaram mais sofrimento ao seu próprio povo do que benefícios, propriamente dito. Então, quer dizer, o planeta Terra sempre foi assim. Sempre você teve furacões, terremotos, tremores, você sempre teve tornados, você sempre teve inúmeras coisas negativas. Então, por exemplo, é o mesmo caso do povo japonês. Tá? O Japão hoje ele sofre terremotos terríveis, cada vez mais terríveis. Só que se você estuda a história do Japão desde a sua origem, você vai ver que mesmo antes do povo japonês entrar no Japão, já haviam terremotos naquela ilha, porque o Japão é uma ilha, tá? Já haviam terremotos naquela ilha antes mesmo do povo japonês entrar lá. Antes mesmo de surgir a nação japonesa, já havia
terremotos naquela ilha? Terremotos terríveis, que causavam a queda de árvores, causavam prejuízo aos animaizinhos que viviam por lá, às plantas que viviam por lá. Por quê? Porque o Japão, enquanto uma ilha, ela está situada sobre as placas tectônicas, e as placas tectônicas, quando uma balança junto da outra, acaba causando um grande terremoto. Quando ocorre um atrito entre elas, acontecem grandes terremotos de grandes magnitudes. Então, quer dizer, o Japão ele sempre sofreu com isso, sempre sofreu de terremotos, sempre sofreu de águas vindo na direção dele, a água do próprio oceano vindo na direção dele, alagando tudo. Então, o que aconteceu? O povo japonês, ele quando ele entrou lá, logo nos primeiros momentos em que o povo japonês entrou, em que o povo japonês começou a perceber que o clima da natureza era terrível, o povo japonês já começou a ver que aquela terra não era uma terra hospitaleira, que aquela terra era uma terra que expulsava seus filhos com terremotos e maremotos. O que o povo japonês fez? O povo japonês se fixou lá. E ele aprendeu a lidar com a realidade sem querer que o mundo obedeça às suas regras. Ou seja, o povo japonês aprendeu a respeitar as regras da terra japonesa. O máximo que o povo japonês fez para se proteger foi criar muros ao redor do mar para que as águas do mar não transbordem, não invadam o Japão. E também construir cada vez construções mais fortes que sejam à prova de terremotos. Foi o máximo que o Japão fez. Mas o povo japonês não fica reclamando da terra, do porquê que a terra japonesa cria tantos terremotos, tantos furacões, tantos maremotos, tanta coisa desse tipo. Não, o povo japonês ele sabe que o mundo já existia antes deles existirem. E o povo japonês sabe que uma vez que o mundo já existisse antes deles e o mundo já agisse dessa maneira antes deles, o máximo que eles podem fazer é aceitar as regras que o próprio mundo impõe. Só que essa aceitação a regras só funciona com a natureza, tá? Não é, vamos aceitar todas as regras que a sociedade impõe. Não. As regras que a sociedade impõe podem e devem ser questionadas o tempo todo. Autoridades opressoras devem ser removidas do poder. Isso sim. Agora, regras naturais do tipo, por que existe terremoto no mundo? Por que existe maremoto? Por que os elementos naturais não são infinitos? Por que os grãos da terra não são infinitos? Por que... Não, isso você tem que aceitar. Você não tem o que fazer, você só tem que aceitar. Mas alguém da minha família morreu em um terremoto. Veja, sempre existiram terremotos e sempre vai existir terremotos. Não há o que você fazer, não há como você reclamar do fato de existirem terremotos. O máximo que você pode fazer é lutar para que a sociedade crie construções cada vez mais fortes, para que nos próximos terremotos haja o mínimo de destruição e de mortes na sociedade. É o máximo que você pode fazer. O máximo que uma pessoa pode fazer em situação de terremoto, maremoto, furacão e outras coisas, é aquilo que o próprio povo japonês vem fazendo, tentando se defender, tentando construir construções cada vez mais fortes e cada vez mais altas para se proteger dos fenômenos da natureza. Não adianta reclamar dos fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza sempre vão existir. Da mesma maneira, a maldade humana é algo que sempre vai existir. A maldade humana é algo que sempre vai existir. Não tem como você destruir a maldade humana. Você pode, no máximo, criar bloqueios para a maldade humana, criar regras que impeçam o ser humano de manifestar as suas próprias maldades. Isso sim pode ser feito. Agora, destruir a maldade humana, não tem como você destruir a maldade humana. Tudo aquilo que existe no ser humano é composto de bondade e maldade. Não há como você remover a maldade humana. A maldade humana sempre vai existir. Tá? Os recursos naturais, se os recursos naturais fossem eternos, por exemplo, certamente haveriam menos atos de corrupção. Porque muitos dos atos de corrupção que ocorrem é exatamente pelo medo que o ser humano tem de morrer de fome, morrer de frio, morrer de calor, morrer de sede, morrer de um monte de coisa. Aí o ser humano ele acaba se corrompendo para ficar rico, para afastar cada vez mais de si a possibilidade de um dia morrer de fome, por exemplo. Então, a corrupção, em sua grande maioria, eu não estou falando da corrupção criada por psicopatas, porque pessoas que são psicopatas, por elas terem um problema na mente delas, no cérebro, na parte de trás do cérebro, elas vão praticar corrupção mesmo que elas estivessem no paraíso. Tá?
mas eu estou me referindo a pessoas de bem, trabalhadoras, que acabam muitas vezes se sentindo tentadas a praticar atos de corrupção. Essas pessoas de bem, trabalhadoras, quando praticam atos de corrupção, elas o fazem devido ao forte medo que elas sentem de um dia morrer de fome, de um dia morrer de frio, de um dia morrer na rua, de um dia. E aí, para se proteger disso, para conseguir mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, para afastar de si essas possibilidades negativas, elas acabam passando por cima de todo mundo. É a luta pela sobrevivência, é o desejo de sobreviver, é o instinto de sobrevivência que faz com que elas acabem muitas vezes se corrompendo. E isso é algo próprio da natureza humana. Veja, se a natureza, se os recursos naturais fossem infinitos, se cada vez que você matasse um animal, tá, e você após você comer aquele animal por inteiro, você juntasse os ossos daquele animal em um cantinho e no outro dia os ossos daquele animal se unissem e ele voltasse à vida, tá? Ninguém precisaria trabalhar para comprar animais. Quer dizer, você comeria e recomeria o mesmo animal a sua vida inteira. O máximo que você precisaria fazer era ter na sua fazenda, enfim, no seu ambiente doméstico, apenas alguns animais que você gosta de comer, tá? Como galinha, como peixe, esses animais assim. Ou se você mora numa área em que houvesse a possibilidade de você ter criação de ovelha, de gado, de um monte de coisa, você só precisaria disso, um animal de cada espécie para você comer, para você ter um banquete, porque no outro dia aqueles animais estariam de volta, mesmo você tendo comido todos, e você não precisaria trabalhar. A água seria infinita, você não precisaria se preocupar com desperdício. Os grãos seriam infinitos, você não precisaria se preocupar em estar toda hora comprando grãos. As frutas seriam infinitas, porque cada vez que você colhesse frutas de uma árvore frutífera, no outro dia aquela árvore frutífera daria origem às mesmas frutas, ou seja, hoje você tiraria 10 maçãs, no outro dia haveriam mais 10 maçãs, no outro dia haveriam mais 10 maçãs, no outro dia haveriam mais 10 maçãs, e dessa maneira os recursos naturais seriam infinitos. Nenhum ser humano precisaria trabalhar. Todo ser humano precisaria apenas permanecer dentro de casa para ter o que comer, para ter o que viver, para ter o que fazer. E nos momentos de ócio, que seriam todos praticamente, que a pessoa não teria muito o que fazer, aí ela se preocuparia em estudar os fenômenos, ela se preocuparia em conversar com as outras pessoas sobre as descobertas que ela tivesse feito no mundo, novas estrelas que ela tivesse descoberto, enfim. Então, o mundo seria um paraíso. Isso se a natureza fosse eterna, se os recursos naturais fossem eternos. Não haveria nenhum motivo das pessoas se corromperem, porque as pessoas elas não teriam essa necessidade de se corromper. Digo as pessoas saudáveis, né? Não aquelas que já têm uma propensão à corrupção por serem psicopatas. Estou falando das pessoas saudáveis que muitas vezes acabam se corrompendo também, de medo do futuro, por causa de um futuro incerto. Nenhuma delas precisaria se corromper. E haveria menos maldade no mundo. Então, grande parte da maldade no mundo, grande parte daquilo que nós chamamos de sofrimento no mundo, se dá exatamente devido ao fato de que os recursos naturais não são eternos. Os recursos naturais se esgotam. E é esse medo que o ser humano tem de que tudo se esgote e ele termine na miséria que acaba fazendo com que ele pratique os atos cada vez mais malucos e nojentos que se possa imaginar. Tá? Então, um dos motivos são esses, tá? Eu não estou dando a resposta absoluta do porquê que existe sofrimento no mundo. Como eu já disse, o sofrimento é um conceito, tá? Você pode dizer que existe sofrimento no mundo, mas de repente uma outra pessoa vai olhar e vai dizer, não, eu não acho que é tanto. Geralmente, pessoas que estudam história, tá? Pessoas que gostam de estudar sobre a história da humanidade, geralmente professores de história até mesmo, muitas vezes eles dizem que o mundo não tem tanto sofrimento assim quanto as pessoas imaginam. Que quando tu estuda um pouquinho de história, tu vê que o mundo sempre teve sofrimento e que o mundo atual até tem menos sofrimento do que antigamente. Hoje em dia, por exemplo, a longevidade do brasileiro é de aproximadamente 80, 90 anos. Em 1940, as pessoas morriam com 50 anos, pouco mais de 50 anos de idade. Quer dizer, o mundo está melhorando ou está piorando? Está melhorando. Sob alguns aspectos, está melhorando. Por exemplo,
Antigamente, o conceito de analfabeto antigamente era de fato de uma pessoa que não sabia ler nem escrever, não sabia escrever o seu próprio nome. E nessa época, por exemplo, em 1945, por aí, na época em que foi escrito aquele livro, O Diário de Anne Frank, tá? A Anne Frank, lendo um livro, uma enciclopédia que falava sobre vários países da América, inclusive o Brasil, ela diz que o Brasil tinha mais de 70% de analfabetos, segundo aquela enciclopédia. Isso em 1945. Olha agora o número de analfabetos que existe no Brasil. Se você procurar em estatísticas do número de analfabetos que existe no Brasil, você vai ver que é um número infinitamente pequeno. O Brasil ainda tem 27% de analfabetos. Só que, em 1945, o número de analfabetos que havia no Brasil era de mais de 70%. Era muito raro você ver uma pessoa que sabia ler e escrever o seu próprio nome, em 1945. Então, de 1945 para cá, houve uma baita evolução, uma evolução gigantesca. Isso, inclusive, você percebe com o próprio conceito de analfabeto. Antigamente, analfabeto era a pessoa que de fato não sabia ler nem escrever o seu próprio nome. Hoje em dia, analfabeto é o indivíduo que, mesmo sabendo ler e escrever, às vezes em mais de um idioma, não tem uma compreensão plena daquilo que lê. Ou seja, o nosso próprio conceito de analfabetismo está mudando, está se tornando algo mais elevado, mais sutil. Hoje em dia já não é mais aquilo, o básico, que é você saber ler e escrever. Não, hoje em dia você já está elevando a um conceito superior, que é de não apenas saber ler e escrever, mas também compreender de maneira perfeita aquilo que você lê e aquilo que você escreve. Então, quer dizer, o nível dos conceitos está mudando, está evoluindo em alguns aspectos. Sempre houve situações negativas e positivas, não apenas no Brasil, mas também no mundo todo. Existem pessoas que falam que o Brasil tem corrupção. Claro que o Brasil tem corrupção, claro que a política tem corrupção. Não é para ter e nós devemos lutar para um futuro cada vez melhor, para um Brasil cada vez melhor. Mas se você estuda a história do Brasil, você vai ver que desde a época do Brasil colônia já havia corrupção. Desde a época posterior ao Brasil colônia, desde a época do Brasil colônia havia corrupção e posteriormente. Por exemplo, quando surge a democracia no Brasil, era muito comum os candidatos lá por volta de 1930, por aí, 1940, por aí, e isso os livros de história falam pra gente, que era muito comum candidatos contratarem garotas de programa para seduzirem o eleitor no dia da eleição, e a garota de programa prometia fazer algum tipo de benefício sexual para o eleitor se o eleitor colocasse na urna aquele papel que estava na roupa íntima dela. E aí ela dava para o eleitor aquela roupa, aquele papel com o nome do indivíduo que tinha contratado ela para aquilo. E aí o eleitor, muito inocente, pegava da mão dela o papel, colocava na urna e dessa maneira o indivíduo que havia pago ela para fazer aquilo ali recebia o voto daquele eleitor sem que aquele eleitor sequer soubesse quem era aquele indivíduo para o qual ele estava votando. E isso lá por volta de 1930, 1940. Então quer dizer, sempre houve situações negativas na política, não apenas na política do Brasil, mas no mundo todo. Sempre houve situações negativas na política. O mundo já era assim antes de nós nascermos. O mundo já era assim antes de nós nascermos. Ó, eu vou falar para vocês, por exemplo, sobre o ano sobre a década de 80. Na Guerra Fria, tá, de 1979, lembrando que a Guerra Fria começa em 1945 e termina em 1991. Na Guerra Fria, por volta de 1979 a 1989, ocorre a invasão soviética do Afeganistão, a invasão de Granada e havia também um grande conflito Israel-árabe, que existe até os dias de hoje. Né? Ocorreu a Guerra do Líbano em 1982, com um monte de gente morrendo. Ocorreu a Guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, morrendo um monte de gente. A Argentina invadiu a ilha Falkland, também chamada de Ilhas Malvinas, tá? Desencadeando a famosa Guerra das Malvinas.
tá? E o Reino Unido não gostou, e aí houve um conflito entre Argentina e Reino Unido, tá? Os Estados Unidos, em 1986, fez um bombardeio aéreo sobre a Líbia, tá? Ocorreu a guerra de fronteira sul-africana entre a África do Sul e a aliança entre Angola, Namíbia e Zâmbia, que terminou em 1989, tá? Os Estados Unidos nessa época tiveram vários conflitos, desde 1981 até 1983, 1986, 1989, enfim. Ocorreu a Batalha de Quito Cuanavale, que foi parte da Guerra Civil de Angola e da Guerra de Fronteira Sul-Africana de 1987 a 1988. Tá? Houve a Guerra Nagorno-Karabakh, tá? Entre o Azerbaijão e a Armênia, que começou em 1988 e durou 6 anos. Sem falar que houve várias guerras civis, tanto no Peru quanto no Tiananmen, na República Popular da China, e vários outros lugares. Houve a Guerra Civil Libanesa. Houve vários golpes de Estado. A Nigéria, por exemplo, sofreu múltiplos golpes de Estado em 1983 e 1985. Ocorreu a chamada Operação Ópera, em 1981, com um ataque aéreo, né? Surpresa israelita que destruiu um reator nuclear iraquiano. No Zimbábue, na África, o Zimbábue se tornou independente e deixou de ser colônia do Reino Unido em 1980. Ocorreu a Segunda Guerra Civil Sudanesa. Os Estados Unidos bombardearam a Líbia em 1986. O presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado num desfile militar no Cairo em 6 de outubro de 1981. A fome de 1984 a 1985 na Etiópia acabou fazendo com que nações do mundo inteiro se esforçassem para diminuir aquela situação do pobre povo etíope. Tá? As Américas, tá? Nas Américas, 10 mil cubanos procuraram asilo político na embaixada peruana em Havana, 1980. O músico John Lennon, o líder dos Beatles, foi assassinado em 1980 em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, houve vários... Só no Brasil, teve a fundação do PT em 1980, teve o atentado do Rio Centro em 1981, teve o chamado Movimento Direta Já, que reivindicava a volta das eleições diretas para presidente no Brasil em 1984. O Tancredo Neves foi eleito de forma indireta presidente do Brasil, mas morreu antes de assumir o cargo para presidente. O cargo acabou ficando com o José Sarney. Em 1985 houve o fim da ditadura militar. O Plano Cruzado entrou para tentar combater a inflação em 1986. E quem conseguiu mesmo mais tarde foi o Plano Real em 1994. A promulgação da Constituição Brasileira ocorreu em 1988 e está até os dias atuais. Houve a criação do Estado de Tocantins em 1988. Teve a primeira eleição para presidente da República após o fim da ditadura militar em 1989. No mundo, em 1981, teve um atentado contra o Papa João Paulo II. O Ronald Reagan virou presidente dos Estados Unidos. Margaret Thatcher foi considerada primeira-ministra do Reino Unido de 1970 a 1990. Quer dizer, houve a queda do Muro de Berlim em 1989, que segundo alguns foi apenas de fachada, porque o comunismo ainda continua aí. Quer dizer, então, houve várias situações negativas. Quer dizer, por que eu estou citando esses anos? 1979, 1970, 1980, 1990, porque os anos, eu nasci na década de 80. Eu nasci na década de 80 e muitos desses fatos que eu narrei aconteceram antes de eu nascer. Ou seja, antes de eu nascer, já haviam terremotos, já haviam furacões, já haviam golpes de Estado, já havia fome, miséria, dor, já havia inúmeras situações negativas.
Quer dizer, agora como é que eu posso chegar e começar a me queixar? Mas por que que existe sofrimento? Ah, meu Deus, esse sofrimento no mundo. Oh, e agora? O que que eu faço? Quem poderá me defender? Veja, fui eu que nasci no planeta Terra. Fui eu que nasci num planeta onde mais de 1000 anos antes de eu nascer já tinha guerra, terremoto, sofrimento, dor, peleja, miséria, crise, guerras, assassinatos, suicídios. Quer dizer, não nos esqueçamos que pouco antes de Jesus nascer, algumas décadas antes de Jesus nascer, a Cleópatra cometeu suicídio. Muito antes de Jesus nascer, Júlio César foi morto pelo próprio filho adotivo dele, o Brutus, ao qual ele chamou de filho, dizendo: até tu, Brutus, meu filho, me mata com este punhal. Quer dizer, os que mataram Júlio César, os senadores de Júlio César, alguns cometeram suicídios, outros foram mortos a pedradas pelo próprio povo romano quando ficou sabendo do atentado, outros morreram de inúmeras outras formas, nenhum deles morreu de morte natural. O Marco Antônio também acabou sendo morto. O Otaviano acabou assumindo o poder, mas o Otaviano foi um déspota pior do que o próprio Júlio César. Quer dizer, vejam, na história da humanidade sempre teve dificuldades, sempre teve maldade humana, sempre teve terremotos, furacões, redemoinhos e tal. Eu posso tentar mudar o mundo, devo procurar mudar o mundo. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer eu com isso. Entendeu? Eu posso tentar mudar o mundo, eu devo me dedicar a mudar o mundo, a tornar o mundo melhor, mas eu não posso nunca agir como se eu fosse o pobre coitado que deu o azar de nascer numa geração onde existe terremoto, furacão, guerras, tremores de terra e briga de pai contra filho e filho contra pai. Não, isso sempre existiu. Isso já existia antes de eu nascer, na década de 80. Antes de eu nascer, na década de 80, isso já existia. A humanidade já tinha passado por isso mais de 1 milhão de vezes, desde que o mundo é mundo. Nós não nos esqueçamos de que, segundo a história bíblica, após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, a primeira coisa que aconteceu foi Caim matar Abel. Isso lá no início da história da humanidade. Entendeu? Fora o dilúvio, que segundo a Bíblia aconteceu porque Deus viu que a maldade humana era terrível. E aí Deus resolveu matar grande parte da humanidade. Quer dizer, então, sempre teve situações negativas ao longo de toda a história da humanidade. Eu não posso me dar ao luxo de achar que eu sou o azarado de ter nascido nessa geração, onde tudo de ruim acontece. Não, pelo contrário, pelo contrário. Em muitos aspectos, as pessoas que nasceram nessa geração e estão nascendo nessa geração, eles estão tendo o privilégio de nascer numa geração onde há um grande número de pessoas estudando na universidade, onde há um grande número de pessoas fazendo curso técnico, onde há um grande número de pessoas fazendo cursos profissionalizantes, onde há um número muito grande de pessoas votando e se tornando eleitores e se tornando também políticos, no sentido de candidatos a vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, etc. Quer dizer, então, essa época é uma das melhores épocas para se viver. Como é que nós podemos chegar e reclamar? Já pararam para pensar que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo não poderiam sequer estar assistindo esse vídeo, nem teriam um computador em casa se tivessem nascido em épocas anteriores? Se tivessem nascido em épocas anteriores, a tecnologia mais elaborada que vocês teriam seria uma máquina de escrever, que quando você escrevia muito rápido, um pininho dela acabava se unindo com o outro e acabava trancando. Aí lá tu ia ter que parar de escrever a carta só para desunir os pininhos. Sem parar sem pensar, sem dizer que você teria que ir para os correios, e aí lá nos correios você teria que colocar sua carta, teria que pagar, e o correio muitas vezes demorava tempos para fazer com que a sua carta chegasse no destinatário. Quando o destinatário recebesse a sua carta, você já teria passado por aquelas situações que você descreveu na sua carta há muitos anos. Quer dizer, então, do que você está reclamando? Está reclamando porque existem terremotos? Quer dizer, e daí? Sempre houve. Está reclamando porque tem guerras? E daí? Sempre houve. Está reclamando porque houve, porque na sua época tem fomes? E daí? Sempre houve. Está reclamando porque
a maldade humana existe, porque existe pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Isso é ruim, mas não se esqueça, isso já acontecia antes de você nascer, e depois que você morrer, provavelmente vai continuar acontecendo. A humanidade só vai conseguir viver em um estado de paz e tranquilidade depois que todos os seres humanos conseguirem, de alguma maneira, transcender os seus próprios instintos animalescos, os seus próprios instintos humanos. Mas até que o ser humano consiga fazer isso, sempre haverá atos de corrupção e briga e discórdia e morte e pai matando filho, filho matando pai, irmão matando sobrinho, sobrinho matando irmão, irmão matando irmã, irmã matando irmão, sobrinho matando tio, tio matando sobrinho, primo matando prima, prima matando primo, primo matando outro primo. Enfim, quer dizer, sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Isso daí seria necessário assim, ó, um nível, e não adianta dizer que educação resolve. Não se esqueçam, a Revolução Francesa foi uma revolução feita por intelectuais. Os criadores da Revolução Francesa eram pessoas de alto nível intelectual. Educação não era problema para aqueles homens. Eles tinham vários conhecimentos, eles tinham vários idiomas dominados na mente deles, eles tinham conhecimentos políticos, conhecimentos linguísticos, conhecimentos filosóficos. Houve filósofos como Voltaire, que fizeram parte da Revolução Francesa. Houve advogados como Robespierre, que fizeram parte da Revolução Francesa. Pessoas de altíssimo nível intelectual foram os idealizadores e executores da Revolução Francesa. E você sabe o que a Revolução Francesa causou? Causou a morte de um número gigantesco de pessoas através da guilhotina, que era um instrumento de assassinato na época, era uma maneira de tortura na época, era a guilhotina. Sem falar que o próprio Robespierre no final foi guilhotinado. O povo francês, que matou um monte de gente em nome da Revolução Francesa, mataram um monte de religiosos em nome da razão, porque o objetivo deles era destruir a religião na França e promover a razão, fazer com que a razão virasse quase uma deusa. Tá? Mudaram até mesmo os tempos, as estações, para que não houvesse mais nenhum calendário religioso na França. Mudaram até mesmo o nome das estações, mudaram tudo, mudaram os tempos, as estações, o calendário, as leis, mudaram tudo. Removeram a Bíblia, removeram todos os livros religiosos, quiseram destruir a Igreja Católica na França, enfim, fizeram com que o Papa ficasse preso na França, quer dizer, fizeram todos os tipos de males que vocês possam imaginar. Mas a Revolução Francesa foi idealizada por intelectuais. Intelectuais que queriam promover um mundo melhor através da razão e da intelectualidade e da filosofia e da educação. Então, quando eu ouço uma pessoa dizendo que o mundo só vai ter solução quando houver uma educação de qualidade, eu chego a tremer, porque já houve várias situações em que se tentou fazer isso, se tentou promover um mundo melhor através da educação e acabou gerando mais massacres, mais assassinatos, mais suicídios, mais coisas ruins. Então a educação, ela não é a solução final para os problemas. A verdadeira, tanto é que após a Revolução Francesa, pouco tempo depois, surgiu Napoleão Bonaparte na França. E Napoleão Bonaparte foi um dos maiores carniceiros que a França já viu, um dos maiores assassinos que a França já viu. Então não adianta. Ou há outras pessoas que dizem que a solução para a destruição do sofrimento no mundo é a população, o povo, criar movimentos populares que assumam o poder do país. O povo alemão tentou isso, e aí surgiu Adolf Hitler. O povo italiano tentou isso, e aí surgiu o ditador italiano também, quer dizer, o chamado Mussolini. Então, quer dizer, não adianta. Não adianta. A Cuba também fez isso, aí surgiu Fidel Castro. Quer dizer, então, não adianta, pessoal. Não adianta essas coisas para tu tentar destruir o sofrimento no mundo. Para você destruir o sofrimento no mundo, não fenômenos da natureza e nem a maldade humana. Você só tem que... Uma única maneira de você resolver isso é você ensinando os seres humanos a não obedecerem mais os seus instintos animalescos de raiva, de ódio, de inveja, enfim, não obedecer mais os instintos animalescos e viver uma vida de
pleno amor ao próximo, de plena harmonia com o próximo, e para fazer isso não é fácil e a maioria das pessoas não vai ter motivação suficiente para fazer isso. Então vai levar muitos anos para que o mundo termine o sofrimento no mundo. Vai levar muitos anos ainda. Vai levar muitos anos para que as pessoas abram mão dos seus instintos animalescos e passem a viver em harmonia com todos. Tá certo? Então, tá aí uma reflexão minha para vocês. Digam nos comentários o que vocês acharam. Forte abraço.